Olá! Já pararam pra pensar como seria ter um guia infalível para a jornada da vida? Sabe, uma espécie de GPS divino? É exatamente essa ideia poderosa que a gente vai explorar hoje. A presença constante de Deus, mostrando o caminho. E tudo começa com essa passagem fortíssima, lá do livro de Êxodo. A glória de Deus não é algo que só dá uma passadinha, que só aparece. Não, ela enche por completo o lugar. É essa promessa central que a gente vai explorar. Uma presença que transborda, que transforma tudo. E olha, essa glória não foi um evento isolado, sabe? Algo que aconteceu lá atrás e ficou por isso mesmo. Não, ela representa uma promessa de presença contínua. Uma presença que oferece direção para os nossos dilemas do dia a dia e, ao mesmo tempo, uma proteção que não tem comparação contra as tempestades da vida. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, entender o contexto. Pensa bem, o povo de Israel passou 430 anos como escravo. 430 anos. Gerações nasceram e morreram sem nem saber o que era liberdade. Então, quando Deus finalmente os liberta e manifesta sua presença ali, visível, numa nuvem, aquilo não é só um sinal, é a maior reviravolta da história deles. É o próprio Criador escolhendo morar de forma visível no meio do seu povo. E essa presença era uma coisa super prática, do dia a dia mesmo. No calor absurdo do deserto, a nuvem estava lá, trazendo alívio, trazendo sombra. E nas noites super frias, a coluna de fogo aquecia e trazia segurança. Ou seja, Deus não estava liderando de longe, dando ordens. Não, Ele estava ali, cuidando das necessidades mais básicas do povo a cada passo da jornada. A diferença era nossa, era total. Sem a nuvem, Israel era o quê? Um grupo de gente vulnerável no meio de um deserto perigoso. Agora, com a nuvem, eles se tornavam invencíveis. E não por causa da força deles, claro, mas porque o guia era o próprio Deus. E essa dinâmica, sabe? Essa relação de dependência e de proteção, ela vale para nossa jornada hoje também. E isso tudo nos leva para a nossa metáfora principal. Se a nuvem era o guia para Israel lá no deserto, hoje a gente pode pensar em algo parecido. Algo que a gente poderia chamar de GPS divino. É só pensar em como um GPS funciona no nosso dia a dia. A gente usa para quê? Para economizar tempo, para fugir do trânsito e o mais importante de tudo, para ter certeza de que vamos chegar no lugar certo. Então a direção de Deus funciona de um jeito bem parecido, só que guiando a gente para um destino que é, nossa, infinitamente mais importante. Basicamente, existem duas formas de viajar pela vida. Tem o caminho humano, que é aquela alternativa de desbravar tudo por conta própria, sabe? Muitas vezes a gente acha que conhece um atalho, que vai ser mais rápido, mas o resultado quase sempre é frustração, gasto de energia à toa, e a gente acaba mais perdido do que antes. E tem o caminho divino, que é bem mais simples. Ouvir e obedecer. É a rota mais segura, sem dúvida, para o nosso destino final. O ponto-chave aqui é a confiança. Porque, vamos ser sinceros, às vezes a direção que Deus aponta não faz o menor sentido para nossa lógica. Pode parecer um desvio, um caminho muito mais longo, mas a fé de verdade está justamente aí, em confiar que, se a instrução vem dele, não importa o quão estranha pareça, ela sempre vai levar para o lugar certo. Tá, mas isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental, né? Como é que se acessa esse guia divino? Como permitir que essa glória se manifeste na nossa vida? A resposta é uma só, e tá numa única chave: obediência. Essa é a regra de ouro do reino. A glória de Deus não é algo forçado, não se impõe a ninguém. Ela preenche os espaços que a gente abre pela obediência. Olha que interessante. Antes da glória encher o tabernáculo, a Bíblia repete várias e várias vezes: e Moisés fez assim conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. A obediência, entende? Ela prepara o terreno para a presença chegar. A história da Arca da Aliança é um exemplo perfeito disso. A arca, que simbolizava a presença de Deus, ficou anos na casa de um homem chamado Abinadab. E nada aconteceu. Provavelmente ela foi tratada como um móvel antigo, um objeto de decoração. Mas, quando a arca foi para a casa de Obed-edom, a atitude foi outra. Ele honrou, ele tratou a arca como o que ela realmente era, a sagrada presença de Deus.
E qual foi o resultado? Em apenas 3 meses, a casa, a família, tudo na vida de Obed-Edom foi completamente abençoado. Isso mostra o quão rápido a presença de Deus responde a um coração que valoriza, que obedece. A bênção não estava no objeto, na arca em si, mas na atitude diante da presença que ela representava. É por isso, sabe, que Deus deu instruções tão detalhadas, tão trabalhosas para transportar a arca. Não era para ser fácil. Aquele processo todo lento, os sacrifícios a cada 7 passos, tudo aquilo era uma grande lição prática. Era Deus ensinando ao povo uma verdade essencial: valorizem a minha presença. E essa presença, quando é valorizada, não traz só bênçãos por fora, não. Ela vai muito mais fundo. Ela toca no ponto mais sensível da experiência humana. Aquele vazio que às vezes a gente sente. Muitas vidas são marcadas por essa sensação de vazio, né? Uma dor na alma que se tenta preencher com todo tipo de coisa. Mas nada funciona de verdade. É uma busca sem fim por sentido, por um propósito, que muitas vezes acaba só em mais frustração. E aqui a gente volta para aquela primeira imagem do começo. A glória de Deus não faz uma visita rápida, uma visita de cortesia. Ela enche, ela transborda. Quando a gente permite que ela entre, ela preenche cada cantinho vazio da nossa vida, trazendo um sentido, um propósito que simplesmente não se encontra em mais nenhum outro lugar. Deus não se contenta com migalhas. Ele não quer só uma partezinha da nossa vida, tipo domingo de manhã. Ele quer tudo. O casamento, o trabalho, os pensamentos, tudo. E por que ele pede tudo? A resposta é simples: porque ele deu tudo. Lá na cruz, ele não deu um pedaço de si. Ele deu seu único filho. A entrega dele foi total. E isso nos convida a uma entrega total também. E quando a gente vive essa entrega total, o que acontece? A gente chega no que podemos chamar de vida cristã madura, que nada mais é do que viver em perfeita sintonia com Deus. Tem uma definição bem simples e poderosa de maturidade espiritual, que é a seguinte: é quando o nosso ritmo se alinha com o ritmo de Deus. A gente não tá mais correndo na frente, nem ficando para trás. Nossos passos, eles estão em sincronia com os dele. É como numa orquestra. Pensa só, o que faz a música ser bonita? Não é o instrumento tocando mais alto ou mais rápido que o resto. É a harmonia de todos eles juntos, seguindo o mesmo maestro, o mesmo ritmo. Quando a nossa vida entra no ritmo de Deus, ela vira parte de uma melodia muito, mas muito maior e mais bonita. E então, essa nossa reflexão de hoje termina com uma pergunta bem pessoal. A mesma questão que Israel enfrentou lá no deserto se apresenta para cada um de nós hoje. Diante de toda essa promessa de guia, de proteção, de propósito e sentido, a pergunta que fica no ar é: será que a gente está dando espaço para essa presença habitar? Muito obrigado por acompanhar esta reflexão com a gente. Se esse resumo cristão te tocou de alguma forma, fica o convite para você assistir a mensagem completa que inspirou esse resumo. O link está na descrição. Curtir e compartilhar ajuda muito a levar essa mensagem para mais gente. Um abraço e até a próxima.